Olá pessoal, aqui é o Nelson Justino do canal Nutrição e Evidência e como tema para o vídeo de hoje eu resolvi acatar o pedido do meu amigo pessoal Wellington Gulliver, que nos comentários do vídeo anterior em que falamos sobre dietas low carb, ele pediu para que eu abordasse o tema de jejum intermitente, falando o que era, como deve ser feito, se é modismo, se tem alguma implicação para a saúde, quais são os benefícios, né? Então, atendendo esse pedido, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o jejum intermitente, que é uma prática dietética que vem sendo utilizada cada vez mais pelas pessoas no mundo inteiro. E também aproveito o ensejo para dizer que, caso vocês tenham interesse em que eu debata sobre algum tema, que vocês julguem como pertinentes, podem deixar aqui nos comentários, que a gente sempre vai estar olhando, e caso tenha domínio, e se Deus me permitir, eu vou estar abordando aqui, sempre com base no que a ciência vem falando de mais atual. Então, o que seria jejum? Jejum é um estado onde o nosso corpo passa um determinado período sem se alimentar, sem introduzir nenhuma fonte energética, nenhuma fonte calórica, e neste estado, o nosso corpo ele passa a utilizar como fonte de energia os substratos que já se encontram dentro dele, em especial as gorduras, na forma de triglicerídeo, que se encontram tanto circulante na corrente sanguínea, como também no tecido adiposo, e em menor grau, os aminoácidos, que se encontram também circulante na corrente sanguínea ou dentro da célula, e também que estão unidos entre si na forma de proteína. E é justamente pelo fato do nosso organismo utilizar o nosso tecido adiposo como fonte de energia durante o jejum, que nas últimas décadas diversos pesquisadores, médicos, nutricionistas e principalmente pessoas que objetivavam emagrecer passaram a olhar com uma outra ótica para esse modelo dietético, para o jejum intermitente. Porque realmente, quando bem conduzido, quando bem feito, o jejum intermitente ele leva o indivíduo a emagrecer. Porém, engana-se quem pensa que o jejum ele é utilizado apenas para o emagrecimento. Na verdade, o emagrecimento, para diversos autores, ele é apenas uma consequência. O jejum intermitente ele traz diversos outros benefícios que eu vou abordar mais na frente, tanto que muitas pessoas aderem a esse estilo dietético muito mais pelos benefícios propriamente dito do que pelo emagrecimento. E para quem pensa que o jejum intermitente é mais um modismo criado pela mídia com o objetivo de sensacionalizar as pessoas e assim atrair mais adeptos para esse modelo dietético, está enganado. Na verdade, o jejum intermitente é considerado como o primeiro modelo alimentar a ser introduzido no mundo. Tanto que, lá na pré-história, há milhares e milhares de anos atrás, as pessoas não tinham essa disponibilidade de alimentos que nós temos hoje. Eles não comiam de 3 em 3 horas, eles sequer faziam mais de 3 refeições por dia. Até porque eles só se alimentavam com base naquilo que eles caçavam, que eles cultivavam, ou então naquilo que eles encontravam na natureza. Na verdade, essa prática de nós realizarmos mais de 3 refeições ao dia, de comermos de 3 em 3 horas, de acordo com a literatura científica, ela data de 100 anos para cá. De 100 anos para trás, as pessoas faziam no máximo 3 refeições. Então, tanto que para muitos autores, comer de 3 em 3 horas e fazer mais de 3 refeições ao dia, isso sim é um modismo. E aí, como é que funciona esse mecanismo do jejum intermitente? Bom, a grande maioria dos estudos sugere que o indivíduo ele passe 16 horas sem se alimentar, 16 seguidas horas sem introduzir nada que venha fornecer calorias para o nosso organismo, restando apenas um intervalo de 8 horas, que eles chamam de janela, para que o indivíduo ele venha introduzir algum tipo de substrato energético, ele venha se alimentar apenas nessas 8 horas. E aí, nessas 16 horas, o nosso corpo ele passa a utilizar como fonte de energia os nossos triglicerídeos, que se encontram tanto no nosso tecido adiposo, como também dentro das nossas células, e também que se encontram em circulação na nossa corrente sanguínea. E esse modelo de um indivíduo passar 16 horas sem se alimentar, ele é apenas o mais usual. Na verdade, existem outros modelos, alguns mais sutis e outros mais radicais. Existem pessoas que fazem um jejum de 10 horas, 12 horas, 14 horas, 24 horas. Eu assisti um documentário outro dia, onde o indivíduo ele ficava 8 dias seguidos sem introduzir nada, nenhuma fonte calórica, apenas água. E como que ocorre assim, a prática desse jejum? Também é algo que varia muito. Existem indivíduos que fazem o jejum intermitente todos os dias, de domingo a domingo. Existem indivíduos que fazem o jejum intermitente apenas 2 dias durante a semana, um dia na semana, dia sim, dia não. Então isso é algo que varia muito, né? E os autores eles sugerem que o melhor modelo de jejum intermitente a ser seguido é aquele que melhor se adequa à pessoa.
E independente do modelo a ser seguido, é interessante que esse jejum intermitente ele seja bem feito, ele seja bem orientado por uma pessoa que entenda, que é o nutricionista. Porque, embora o jejum intermitente ele traga diversos benefícios, como também a gente vai abordar mais na frente, quando ele é mal conduzido, o indivíduo ele pode ter alguma carência de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, ele pode ter uma ingesta diminuída de fibra, que pode comprometer a sua microbiota e outros fatores orgânicos também. Pessoal, para que vocês possam entender como que o jejum intermitente ele traz os benefícios para a nossa saúde, é interessante que a gente possa compreender como o nosso organismo ele responde em uma situação alimentada e uma situação em jejum. Bom, alimentado. Existem 3 nutrientes que são capazes de fornecer energia para o nosso corpo. Eu até falei sobre isso no vídeo da dieta low carb, que são as proteínas, carboidratos e lipídios. Pois bem, desses 3 nutrientes, o que fornece energia de forma mais rápida para o nosso corpo são os carboidratos. De modo geral, quando a gente ingere algum tipo de carboidrato, ele vai ser digerido, metabolizado e ele vai resultar em uma molécula de glicose. As proteínas serão degradadas e irão resultar em aminoácidos, e as gorduras elas serão degradadas e irão resultar em ácido graxo. Pois bem, tanto o ácido graxo, quanto a glicose, quanto os aminoácidos, eles possuem a capacidade de fornecer energia para o nosso corpo. E para que eles forneçam essa energia para o nosso corpo, se faz necessário que eles entrem em uma rota metabólica muito complexa chamada de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele é considerado a principal rota metabólica do nosso corpo geradora de energia. Tanto que esses macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios, para que eles venham a fornecer energia, eles devem obrigatoriamente entrar nesse ciclo de Krebs, pelo metabolismo aeróbio. Pois bem, para que esse ciclo de Krebs ele possa rodar e no final ele poder gerar energia, se faz necessário que haja uma ligação entre uma molécula chamada acetilcoenzima A, como vocês estão vendo aqui na tela, junto com uma outra molécula chamada de oxalacetato. A união dessas 2 moléculas vai resultar em uma outra que é citrato. Pois bem, é só quando o citrato ele é formado que dá início à rodagem do ciclo de Krebs. Veja bem, tanto os aminoácidos, quanto a glicose, quanto os ácidos graxos, eles possuem a capacidade de produzir acetilcoenzima A. Porém, só quem produz o oxalacetato é os carboidratos, na sua grande maioria, cerca de 95% a 98% do fornecedor do oxalacetato é o carboidrato. E em menor quantidade, alguns aminoácidos, que aí é de 1 a 3% em média. E aí o que é que vai acontecer? O oxalacetato, que é produzido na sua maior parte pelo carboidrato, ele vai se unir ao acetilcoenzima A, que é produzido pelas gorduras, pelos carboidratos e pelas proteínas, vai se unir, formando citrato, e assim dá início à cascata do ciclo de Krebs. E isso lá na frente vai resultar na formação de ATP, que vai ser a energia celular para o nosso corpo. E aí, pelo fato de o carboidrato ser o principal nutriente a ser ingerido através das nossas dietas, o nosso corpo acaba tendo uma maior disponibilidade de glicose. E pelo fato dessa glicose, ela poder gerar mais oxalacetato e acetilcoenzima A, diferente dos lipídios, que só conseguem disponibilizar o acetilcoenzima A, o carboidrato, de modo geral, principalmente em uma dieta normocalórica ou hipercalórica, ele acaba sendo o principal fornecedor de energia para o nosso corpo. Então, se o indivíduo ele tiver uma ingesta rica em carboidrato, ele vai utilizar pouco lipídio como fonte de energia. E também se ele estiver já com sobrepeso ou com obesidade, pelo fato de ele estar ingerindo uma grande quantidade de carboidrato, aquele lipídio ele praticamente não vai entrar de forma substancial no processo de fornecimento de energia. Tá? E é assim que nosso corpo ele procede em uma situação alimentada. Porém, em uma situação de jejum, como é que ocorre? O indivíduo ele não vai ter ingerindo carboidrato, ele vai ter uma deficiência de glicose a nível plasmático, e quando chegar dentro da célula, na mitocôndria, que é o local da célula onde ocorre esse evento do ciclo de Krebs, vai ter pouco oxalacetato. Por que vai ter pouco oxalacetato? Em uma situação de jejum. Porque vai ser justamente o carboidrato que vai ser o principal fornecedor de oxalacetato a nível celular.
na ausência de glicose, de carboidrato, nós acabamos produzindo menos oxalacetato. E nisso, os lipídios eles continuam fornecendo acetilcoenzima A. Então vai ter muito acetilcoenzima A para pouco oxalacetato. Dessa forma, vai haver poucas ligações e assim vai ter uma menor geração, uma menor rotação do ciclo de Krebs. E aí, nesse momento de jejum, ocorre um evento chamado de gliconeogênese. Gliconeogênese, como também eu já expliquei lá no vídeo de dieta low carb, é um evento onde uma glicose ela é formada a partir de um substrato que não é carboidrato. E 3 são substratos capazes de se converter em glicose. Que geralmente esse evento ele ocorre tanto em uma situação de jejum, como também durante a prática de uma atividade física, que são o glicerol. O que seria o glicerol? O glicerol, gente, ele é um dos componentes do triglicerídeo. O triglicerídeo nada mais é do que 3 ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. Então, quando o triglicerídeo ele é quebrado, ele libera 3 moléculas de ácido graxo para a corrente sanguínea e um glicerol. Então, esse glicerol ele entra lá no fígado e ele possui a capacidade de se converter em glicose. Os outros 2 substratos capazes de se converter em glicose são o lactato, que é produzido em uma atividade de alta intensidade, em uma atividade física de alta intensidade, e também alguns aminoácidos que se encontram tanto dispersos na corrente sanguínea, como também ligados a algumas proteínas teciduais. E aí, quando o indivíduo ele entra no período de jejum, tanto o glicerol, quanto o lactato, quanto esses aminoácidos, eles se deslocam primariamente para o fígado, e lá no fígado eles são convertidos em glicose. E essa glicose, por conseguinte, vai fornecer oxalacetato, para que esse oxalacetato ele possa dar continuidade ao ciclo de Krebs. Porém, mesmo com essa gliconeogênese, que é a síntese da glicose a partir de substratos que não são carboidratos, vai ter pouco oxalacetato para muito acetilcoenzima A. Lembrando que os lipídios eles disponibilizam muito acetilcoenzima A. Então vai ter uma situação de excesso de acetilcoenzima A para uma situação de pouco oxalacetato. E aí vai rodar menos ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs vai estar rotacionando em uma velocidade menor. Diante do acúmulo de acetilcoenzima A, o corpo ele começa a fazer com que essas moléculas de acetilcoenzima A elas se unam entre si. E essa união vai dar início a um tipo de molécula chamada de corpo cetônico, que vai ter uma grande contribuição nesse modelo dietético de jejum intermitente. E esses corpos cetônicos, que são 3, o acetoacetato, o 3-hidroxibutirato e a acetona, eles têm uma contribuição energética muito importante para o nosso corpo no período de jejum, porque eles acabam fornecendo energia, né, na ausência de carboidrato. E são justamente esses 3 corpos cetônicos que deriva toda a essência da dieta cetogênica, né, na dieta very low carb, que a gente também vai falar em vídeos posteriores. Bom, em resumo, gente, eu quero que vocês entendam que em um período alimentado, o principal fornecedor de energia para o nosso corpo são os carboidratos. A gente tem uma energia mais glicídica. E no período em jejum, o principal fornecedor de energia vai ser os corpos cetônicos, que é um fornecimento energético mais lipídico. E aí é onde justamente entra a essência do mecanismo de emagrecimento, porque durante o jejum o corpo vai passar tanto tempo, várias horas, sem se alimentar, não vai ter nenhuma ingesta energética, sobretudo de carboidrato. Então o corpo ele vai começar a mobilizar de forma mais acentuada as reservas de gordura encontradas no tecido adiposo, de modo que esses triglicerídeos que se encontram no tecido adiposo, eles vão ser quebrados em ácido graxo, glicerol, onde o glicerol vai ser transformado em em glicose, para que depois essa glicose venha a ser convertida em oxalacetato, e esses ácidos graxos eles vão ser quebrados em acetilcoenzima A, e depois esses acetilcoenzima A vão se condensar, formando os corpos cetônicos. E serão esses corpos cetônicos que irão fornecer energia para as nossas células, sobretudo para as células do nosso sistema nervoso central. Então, no período pós-alimentado, quem fornece mais energia para o nosso corpo são os carboidratos. E no período em jejum, quem fornece mais energia para o nosso corpo são os corpos cetônicos, que que tem uma origem lipídica. Então, é dessa forma que o nosso tecido adiposo começa a ser quebrado, começa a ser oxidado e o indivíduo ele vem a emagrecer. Além desse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, de como o nosso corpo utiliza o nosso tecido adiposo como fornecedor energético,
fazendo assim que haja uma maior queima de gordura corpórea e assim contribuindo para o processo de emagrecimento e de controle de peso. Essa prática do jejum intermitente, ela traz também outros benefícios. Por exemplo, pelo fato do indivíduo passar várias horas sem se alimentar, vai fazer com que as células do nosso corpo comecem a utilizar um pouco mais a glicose que se encontra em excesso na corrente sanguínea. Isso é muito interessante para quem é diabético, sobretudo para quem é diabético descompensado. Isso também vai fazer com que o indivíduo ele tenha uma melhor sensibilidade à insulina para quem é pré-diabético. Outro ponto, o jejum intermitente, ele faz com que o indivíduo ele melhore a quantidade de HDL plasmático, reduza a quantidade de LDL, diminua também a quantidade de triglicerídeo, fazendo com que haja uma melhora no perfil lipídico para quem tem dislipidemia. Ele também diminui a pressão sistólica, a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica, sendo muito interessante para quem tem problema de pressão alta, né? Dessa forma reduzindo o risco de complicações, doenças cardiovasculares. Outro ponto bem interessante é que a elevação desses corpos cetônicos, sobretudo do hidroxibutirato, vai fazer com que haja uma maior plasticidade neural. Como assim? O nosso sistema nervoso central ele vai produzir mais neurônios, fazendo com que haja uma diminuição na suscetibilidade da ocorrência de doenças neurodegenerativas, como mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Vai fazer com que a memória do idoso melhore, com que ele tenha uma melhor percepção, seja mais lúdico, tenha uma melhor capacidade de aprendizagem. Isso é interessante para os portadores dessas doenças e também para aquelas pessoas que têm um histórico familiar, né? Tem um pai, tem um tio, tem um avô, já é cometido por Alzheimer, por Parkinson, e aí ele quer reduzir a suscetibilidade de, porventura, vir a desenvolver essas patologias lá no futuro. Então, o jejum intermitente ele traz esses benefícios. O jejum intermitente ele também acaba influenciando sobre a concentração plasmática de alguns hormônios no nosso organismo. Um deles é o cortisol. Sempre que o cortisol se encontra elevado, o indivíduo ele fica mais estressado, mais irritadiço, ele fica mais impaciente. E o jejum intermitente ele promove um declínio do cortisol, tanto que os adeptos do jejum intermitente, eles alegam ter uma melhor paz de espírito, são mais serenos, mais tranquilos, mais calmos, mais pacientes. E o cortisol elevado, ele também, de forma indireta, ele acaba diminuindo a concentração da testosterona. Então isso acaba sendo ruim para quem é homem, né? Para a questão da libido, questão da disposição, vigor físico, do estímulo da síntese da massa magra. O jejum intermitente ele também promove pequenas elevações do GH, que é o hormônio do crescimento, que também acaba sendo positivo para os indivíduos que desejam preservar ou até mesmo induzir a um crescimento do tecido muscular. Um outro aspecto que eu acho muito interessante a nível fisiológico e metabólico por parte do jejum intermitente é que ele possui a capacidade de induzir as nossas células a entrarem no processo de autofagia. A autofagia nada mais é do que uma destruição de células velhas, células genificadas, células que apresentam também um DNA já um pouco mutacionado, um pouco alterado, um pouco velho, fazendo com que haja uma eliminação dessas células. Por que isso é interessante? Células danificadas, células mais velhas, com DNA alterado, leva a uma maior suscetibilidade da formação de células carcinogênicas, levando à indução do câncer. Então, quando o indivíduo ele entra no jejum intermitente, é como se houvesse uma maior vistoria a nível celular, houvesse um maior reparo celular. Quando o nosso corpo identifica células genificadas, células velhas, células que não estão respondendo de forma adequada, essas células elas são destruídas, autodestruídas, depois elas são removidas, fazendo com que isso haja uma menor suscetibilidade de ocorrência de doenças inflamatórias, doenças autoimunes e também do câncer. Então, para quem tem predisposição a ter uma doença inflamatória, uma doença autoimune, a ter algum carcinoma, essa prática também é muito interessante. Existem dezenas de estudos que associam o jejum intermitente com a autofagia, com a eliminação de células genificadas que podem vir a trazer algum malefício, alguma complicação lá no futuro. E depois de falar tudo isso, né, vocês perceberam que o jejum intermitente ele vai muito mais além do que o próprio emagrecimento, que é a perda de peso. Ele traz muitos benefícios, pode ser utilizado no tratamento de diversas doenças, também na prevenção de várias doenças. Isso vai resultar em uma maior longevidade, fazendo com que as pessoas possam ter uma maior expectativa de vida. Tanto que é esse o principal fato que faz com que o jejum intermitente venha atraindo nos últimos anos tantos adeptos. Uma pergunta que sempre me fazem
é que se o jejum intermitente, ele pode levar o indivíduo a perder massa magra, sobretudo para quem é praticante de atividade física. Veja bem, de modo geral, quando o jejum intermitente ele é bem feito, bem conduzido, quando a dieta ela tem um aporte proteico adequado, o indivíduo ele não vai perder massa magra. Embora isso é muito pessoal, é de pessoa para pessoa, é uma coisa muito individual. Cada pessoa ele vai ter uma resposta diferente a esse modelo de jejum intermitente. Então não tem como a gente prever de uma forma precisa. Mas, de modo geral, sugere-se que o jejum intermitente ele tenha um aporte proteico um pouco elevado, né, justamente para que o indivíduo ele possa preservar aquela massa magra dele, sobretudo se aquele indivíduo ele for praticante de atividade física. Então, muito provavelmente, aquele indivíduo ele não vai perder massa magra. Outra pergunta que me fazem é que se é possível praticar atividade física em uma intensidade alta durante o jejum intermitente. Sugere-se que, quando o indivíduo está iniciando o jejum intermitente, que ele faça as atividades físicas dele após alguma refeição, de uma forma preventiva, para que ele não venha ter hipoglicemia, não venha ter tontura, não venha a passar mal, enfim. Mas os indivíduos que já fazem jejum intermitente há muito tempo, há mais de ano, o corpo deles já está mais adaptado. Eles têm uma maior biogênese mitocondrial, tem mais mitocôndria, e dessa forma o corpo consegue produzir mais energia a partir dos lipídios. Tanto que muitos atletas árabes, né, que durante o Ramadã eles passam horas, 16, 18 horas, sem se alimentar, e eles conseguem treinar e competir em alto nível. São atletas olímpicos, atletas campeões mundiais. Então, o próprio corpo ele se acostuma. Mas essa adaptação fisiológica e bioquímica, ela não é tão rápida assim. Na verdade, varia de pessoa para pessoa. E existem diversos fatores que acabam interferindo. A literatura ela é muito enfática. Ela sugere que, se o indivíduo está iniciando esse protocolo de jejum intermitente, sugere que, se ele for fazer uma atividade durante o jejum, que ele faça uma atividade mais leve, pelo menos durante o início, até ele se adaptar. E se for fazer uma atividade mais intensa, mais vigorosa, que ele faça momentos após ele realizar alguma refeição, para que ele não venha ter nenhuma hipoglicemia, não venha ter desconforto, né? E lembrando, embora que tudo isso é muito de modo geral, né, varia de pessoa para pessoa. Outra pergunta que me fazem com muita frequência é que se é possível o indivíduo ele iniciar um processo de hipertrofia muscular realizando o jejum intermitente. Mas é um pouco mais difícil, porque a conduta de hipertrofia muscular ele vai ter que ter uma ingesta calórica um pouco maior. E algumas pessoas elas não conseguem concentrar um aporte calórico, uma quantidade de comida muito elevada, excessiva, em poucas refeições, em uma janela de espaço um pouco mais reduzida. Há quem consiga, mas existem muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade. E aí, como cada caso é um caso, cada situação ela requer uma estratégia, uma conduta dietoterápica específica, a gente sugere que, caso o indivíduo dele queira realmente hipertrofiar, queira ganhar um pouco mais de volume muscular, ele não faça jejum, ele tenha um maior fracionamento de refeições, de modo que ele tenha um pouco mais de facilidade em introduzir toda aquela carga energética, calórica que ele precisa para o processo de hipertrofia. Mas, como falei, cada caso é um caso. Existem pessoas que conseguem. Eu tenho uns 2, 3 pacientes que eles fazem 2, 3 refeições por dia, mas são 2, 3 refeições robustas. E mesmo assim eles conseguem ter um ganho de massa magra. Já tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, ou até mesmo que não conseguem. E aí um ponto que eu observei em vários artigos, e também eu utilizo na minha prática clínica, é de associar o jejum intermitente com a dieta low carb, principalmente para aqueles indivíduos que querem emagrecer. Porque dessa forma, fazendo com que o indivíduo ele tenha uma menor ingesta de carboidrato, vai fazer com que ele tenha uma menor liberação de insulina, e essa insulina reduzida vai estimular a lipólise, a queima de gordura mais rápida, fazendo com que o indivíduo ele tenha um emagrecimento mais efetivo. Os estudos também sugerem que a primeira refeição do dia, aquela que vai estar quebrando o jejum, ela também não tenha uma quantidade tão alta de carboidrato, para justamente evitar um pico de insulina e assim induzir uma possível lipogênese. Então essas são algumas estratégias, são alguns cuidados, alguns pontos, alguns toques que pode fazer com que o jejum intermitente ele possa ser mais efetivo, né, quando o objetivo principal é emagrecimento. E para finalizar esse vídeo, que já está muito extenso, eu gostaria de dizer que o jejum intermitente realmente ele traz benefícios, né? Aqui, como vocês puderam ver, e tudo que eu trouxe para vocês, nada veio da minha cabeça, eu trouxe tudo a partir dos estudos, dos artigos científicos, né? Do que a literatura vem falando sobre esse modelo de dieta.
É interessante que essa dieta ela seja bem feita, bem elaborada. Esses benefícios que eu abordei aqui, que eu trouxe para vocês, eles só serão alcançados quando o planejamento alimentar ele for bem feito, bem elaborado. Então, eu não aconselho vocês a fazerem o jejum intermitente por conta própria. Sugiro que o indivíduo leigo ele busque um profissional da nutrição e um profissional que já tem um certo entendimento, um certo conhecimento, para que a dieta dele não possa ter nenhuma carência nem de vitaminas, nem de minerais, nem de fibra, e assim ele vinha ter alguma complicação por deficiência nutricional. Tá? O objetivo desse vídeo não é tentar trazer adeptos para o jejum intermitente de forma alguma, mas sim de compartilhar com vocês o que a ciência vem falando sobre essa temática. Então, agradeço demais a atenção por terem assistido até aqui. Peço que, se possível, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos. Isso ajuda muito a gente a crescer e fazer com que essas informações elas sejam difundidas para o maior número de pessoas possíveis. Caso vocês tenham sugestões de tema, podem deixar aqui nos comentários, que a gente vai analisar direitinho, né? E se Deus permitir, a gente também vai estar abordando aqui, né? Sempre com base no que a ciência vem falando. Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.